Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na casa da minha mãe, aqui no meu cantinho, no meu espaço. Essa é a minha salinha de massoterapia, um lugar que eu adoro, onde eu trabalho as massagens, terapias manuais. E eu tô aqui pra mostrar um cantinho também muito importante pra mim, né, muito querido, que é a minha livraria pessoal, que é a minha coleção de livros. Então eu vou mostrar ela um pouquinho pra vocês hoje. Bora lá? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha coleção de livros, principalmente livros espíritas, né? Eu gosto muito de leituras, mas o que sempre me atraiu, o que eu mais gosto de ler mesmo, são os livros espíritas, e eu vou mostrar algum deles pra vocês hoje. Então eles ficam aqui dentro desse armário. Olha o tanto de livros que eu tenho. São muitos. E assim, já tentei me desapegar um pouco deles, mas eu não consigo, eu tenho um carinho muito importante por esses livros. Bom, gente, como eu já comentei aqui no canal, né, eu sou espírita já há muitos anos, sou apaixonada por esse universo, tudo que envolve as energias, esse conhecimento espiritual é uma coisa que me interessa muito, sou muito apaixonada por tudo isso. E os livros, assim, foi um dos meios mais importantes que eu tive para aprendizado, de conhecimento, né, para ampliar um pouquinho o meu horizonte, as minhas linhas de raciocínios e tudo mais, expandir realmente a minha consciência em relação a tudo que envolve a existência das nossas vidas, né, assim, do ser humano, do universo e tudo mais. Desculpem a bagunça que tá aqui nesse armário, abstrai essa parte aí de cima, é mais pra gente ver aqui meus livros. Essa fileira aqui onde ficam meus livros. Atrás dessas duas pilhas tem mais um tanto. E uma boa parte dos meus livros não estão aqui. Então, assim, eu tenho esse apego com meus livros. Já pensei em desapegar, mas eu desisto porque eu empresto muito meus livros, sabe? Então, grande parte deles estão emprestados, distribuídos por aí. Como eu já comentei aqui também, eu sou fisioterapeuta. Então, assim, os meus pacientes, eles ficam comigo, na maioria das vezes, por anos. Assim, eu tenho pacientes que estão comigo há 8, 10 anos. E aí é lógico que a gente vai se aproximando, a gente vai conversando sobre as coisas. Então, vira e mexe, a gente acaba entrando, né, em assuntos mais profundos, e aí envolve espiritismo, e aí sempre cabe ali naquele momento um livro que eu já li, ou até os que eu ainda não li, eu empresto também. E é sempre uma forma da gente ir trocando experiência com as pessoas e auxiliando de alguma forma, né? Então, por isso que eu tenho um grande apego com meus livros. Eu não li todos que estão aqui, mas eu li grande parte, né? Uma boa parte deles eu já li. Mas essa troca que eu faço, principalmente com meus pacientes, mas não só eles, né, amigos e tudo mais, já emprestei muitos livros, então eu acredito que essa minha bibliotecazinha particular aqui já conseguiu atingir muita gente, né, então isso daí é uma coisa que me dá muito prazer e por isso eu sou bastante apegada neles. Tem alguns autores preferidos, como a Zíbia Gasparetto, a Mônica de Castro, o Robson Pinheiro, né, entre outras, a Eliana Machado. Então, antes eu procurava comprar lançava um livro desses autores, eu comprava, né? Então, e também eu fazia parte do Clube do Livro Espírita, então a gente pagava uma mensalidade mensal lá, né? Uma mensalidade por mês. Era baratinho, no começo era R$10, depois 12, agora tá 15, mas eu parei de assinar, porque são muitos livros, eu já doei bastante livro, mas ainda tenho muitos, e não tô dando conta de ler, tem vários aqui ainda que eu preciso terminar de ler. Então eu parei de assinar e parei de comprar, né? Então assim, porque senão a gente vai acumulando, né, gente? E eu, depois do minimalismo, que eu já comentei em outros livros, tô tentando melhorar em algumas partes. Então livro é uma coisa que, assim, dificilmente eu tenho comprado. Já tem mais de ano que eu não compro livro. Então eu já tenho bastante. Quando eu terminar de ler todos, ou se eu cruzar com algum livro, assim, que me chame muita atenção, eu compro, mas parei de ter o hábito de comprar livro, porque quase todo mês eu comprava 2, 3, 4 livros, sabe? Parei. Tem bastante conteúdo aqui pra aprender. E dentre todos eles, a grande parte é romance. Então a Zíbia Gasparetto, a Mônica de Castro, a Eliana Machado, entre outros que tem aqui, são bem romances espíritas, né? Então contam uma história qualquer e vão envolvendo o espiritismo de alguma forma, né? São autores que eu gosto muito. Tem uma outra linha de livros, como o do Robson Pinheiro, e aí os do Chico Xavier, outros livros que são muito mais de aprendizado mesmo, de ensinamentos mais profundos, não são bem romances, né? Que daí é um outro tipo de leitura, mas que eu gosto muito também.
Então eu diversifico entre romances e de aprendizado, sabe? Não que no romance a gente não aprenda, a gente aprende muito nos romances, mas é uma coisa mais fantasiada, um pouco mais enrolada, né? Os de ensinamento são uma coisa mais direta e mais profunda. Geralmente eu mesclo os dois tipos de leitura, né? Apesar de que ultimamente não tô conseguindo ler muito, não tá dando tempo, mas eu sempre tenho um livro em andamento. Ele tá meio devagar, mas eu tô lendo. E assim, eu gosto muito dos meus livros, eu amo emprestar os meus livros, mas eu amo ainda mais que me devolvam os meus livros, né? Então todos eles, eu coloco meu nome, eu encapo todos os meus livros. E também na página 100, eu sempre deixo uma assinatura de todos os meus livros. Vamos achar aqui, olha lá. Tem o meu nome. E eu gosto também que as pessoas deixem no final do livro uma mensagem. Sempre quando alguém lê, eu peço para deixar no final do livro uma mensagem sobre o que achou, né, o que aprendeu com o livro, colocar a data. E eu também, sempre que eu termino meu livro, eu coloco ali uma anotação sobre o que foi mais importante no livro e também a data em que eu terminei de fazer a leitura do livro. Então, gente, livro é 2 vezes, vai e volta. Mas eu tenho vários livros perdidos por aí, alguns deles eu sei que nunca mais eu vou ter, mas a grande maioria que eu empresto me devolve. E assim, antes eu catalogava bastante os meus livros, eu tinha lista de todos os livros que eu tinha, de todos que eu comprava, de todos que eu tinha lido, de todos que estavam emprestados e para quem estavam emprestados. Ultimamente, já há alguns bons anos, eu meio que abri mão disso daí, eu relaxei um pouco, eu costumava separar bem certinho por autor, sabe? Ficava certinho, agora tá mais ou menos, que nem aqui até aqui é da Zíbia, aqui é da Eliana Machado, aqui da Mônica de Castro, esses daqui são do Robson Pinheiro, mas lá atrás tá tudo meio bagunçadinho. Mas hoje em dia eu tô mais desencanada em relação a tudo isso, né? E mesmo se eu emprestar e a pessoa não me devolver, hoje em dia eu não tô mais tão apegada assim com meus livros. De todos esses autores que eu mencionei dos romances, eles seguem uma linha kardecista, que a gente chama, né? Que é baseado nos livros de Allan Kardec, que é a codificação espírita, né? Que é a nossa base de estudo dentro do espiritismo, onde a gente pode tirar todas as nossas dúvidas, é onde tem todos os ensinamentos. São livros maravilhosos, né? A codificação de Kardec. São baseados nesses livros que a gente faz o Evangelho no lar. Então, a gente tem o hábito de fazer o Evangelho já há muitos anos. A gente se reunia aqui na minha casa, né? Na casa dos meus pais. Vinham alguns amigos aqui. Por muitos anos, assim, sei lá, nem sei falar, uns 8 anos talvez, ou 6. A gente reunia toda segunda-feira com alguns amigos. Já tiveram mais pessoas, depois menos. Mas tinha vez, assim, de ter 12, 15 pessoas na nossa mesa de evangelho. Então, deixou um pouco de ter uma característica só de evangelho no lar, né? Que seria a gente fazer uma leitura do evangelho, a interpretação do texto e fazer uma oração, né? Colocar uma aguinha pra gente receber a fluidificação, né? A energização da água. E se tornou um grupo de estudo. E foi muito bacana por muitos e muitos anos, assim, foi muito legal esse grupo, entrava e saía gente e tal. Alguns eram mais fiéis, começaram desde o início e ficaram até o final. E aí a gente parou durante a pandemia, e aí agora há um tempo a gente retomou via online, né? A gente entra lá no Zoom e a gente se encontra, faz a leitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos, comenta. É lógico que a desenvoltura não é a mesma de quando a gente se reunia aqui na casa da minha mãe, né? Mas tá fluindo, estamos fazendo. O importante é a gente não deixar de lado, né, gente? A gente tirar algumas horinhas ali da nossa semana pra realmente se conectar com tudo isso, sabe? Elevar os nossos pensamentos, procurar receber algum aprendizado, alguma lição. Sempre a gente acaba absorvendo aquilo que naquele momento é importante pra gente, né? Então, assim, eu sou uma grande apaixonada pelo espiritismo de verdade, assim, sabe? Eu não sei viver sem. Com certeza é uma base, assim, muito, muito importante na minha vida. Como eu já comentei em outros vídeos, lógico, tem momentos que eu tô mais próxima de tudo isso, tô buscando mais conhecimento, tô fazendo leituras mais profundas. Tem momentos que eu dou uma leve distanciada, eu nunca deixo de orar, mas assim, tem momentos e momentos em que eu tô mais próxima, momentos que eu tô um pouquinho mais distantes. Mas assim, a minha vida todinha é baseada, né, eu reflito muito tudo que me acontece, baseada no espiritismo, né, sou apaixonada de verdade. E a leitura, gente, é uma grande fonte, é uma rica fonte de conhecimento, sabe? De aprendizado, de reflexão. Então, assim, eu indico muito leitura. Gosto demais da conta. Além do que, é um passatempo. A gente acaba que pratica a leitura. Então, assim, adoro, 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 adoro.
Eu não sei se você que tá aqui assistindo esse vídeo, se você já é familiarizado com o espiritismo, se você é espírita ou ligado a energias, acredita nessas coisas e tudo mais. Eu acho que um grande divisor de águas aí, né, entre o espiritismo e o catolicismo, por exemplo, né, que são duas religiões, assim, mais populares, vamos dizer. Ambas são cristãs, né, lógico, a gente acredita em Cristo e tudo mais, mas é que o espiritismo, ele acredita, é o primeiro passo, assim, a gente acredita na multiplicidade das vidas. Então a gente não acredita que a gente vive e morre e acaba por ali, ou que vai ter um juízo final, ou que a gente vai ter só aquela única oportunidade e tudo mais, né? A gente acredita que a gente é infinita, né? O nosso espírito, a nossa alma, ela é infinita e o nosso progresso, ele é infinito. A gente acredita na multiplicidade das vidas, né? Então a gente acredita que a gente vem diversas e diversas vezes experienciar na Terra, na matéria, de tudo um pouco, né? Então a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo devagarzinho. Cada vez a gente vem com uma experiência diferente, numa roupagem diferente, com situações, pessoas, tudo pra a gente conseguir evoluir, conseguir chegar numa progressão sempre cada vez mais próxima do perfeito, né? O que é muito difícil, né, gente? Muito difícil. Porque a gente sabe que nós somos espíritos errantes, né? A gente erra diversas vezes, a gente insiste nos nossos erros. E a gente sabe que tem muitas e muitas coisas ainda pra gente melhorar, evoluir e aprimorar, né? E aí, partindo dessa premissa aí, né, de que a gente tem diversas vidas, diversas experiências, isso abre as portas para um universo, né, gente? Porque aí a gente começa a entender como é que esse mecanismo todo funciona. Quando você tá na Terra, o seu espírito, a sua matéria, quando a gente dorme, quando a gente desencarna, então quando a gente está no plano espiritual, ou quem tá no plano espiritual assistindo quem tá aqui no plano material. Então, assim, e aí é o que eu falei. Acreditar de que a gente tem diversas vidas, diversas experiências, nos abre uma porta para um universo completamente infinito de experiências e aprendizados e conhecimentos, né? Então, assim, é um universo fascinante, sabe? Quanto mais você estuda, mais você quer estudar, mais você quer aprender, e as coisas vão fazendo sentido, as coisas vão se conectando, e aí a gente vai fazendo um raciocínio na nossa cabeça, e aí tudo passa a fazer muito sentido. Eu costumo dizer que, assim, eu criei 2 raciocínios ao longo aí da minha vida desse universo espiritual. A primeira é que, se vamos supor que quando eu morrer nada disso for verdadeiro, nada disso do que a gente aprende no espiritismo, do que a gente lê nos livros, se nada disso for de verdade, tudo bem, eu já vou ter morrido mesmo, e se for como a maioria acredita, né, que a gente não tem diversas vidas, então eu morri e acabou mesmo. Então eu prefiro viver acreditando em tudo isso que eu aprendo aqui, porque isso tudo me faz tentar ser uma pessoa cada vez melhor, tentar, sabe, progredir. Então, assim, só me agrega coisas boas. Em nenhum momento me agrega coisas ruins, negativas e nada disso. Então, só me agrega coisas positivas. Então, se porventura nada disso do que eu aprendo, nada disso do que eu adquiri de conhecimento for verdadeiro, tá tudo certo. Aí, um segundo raciocínio um pouco mais profundo, eu penso o seguinte, né? Se Deus é justo, né? Toda justiça e sabedoria, então, como poderia haver justiça com tanta desigualdade, né? Com tantas pessoas vivenciando de formas tão diferentes, né? Em países com mais ou menos qualidade, com condições físicas melhores ou piores, com esteticamente, fisiologicamente. Então, tem pessoas que já nascem com muitas doenças, com muitas deformidades. Tem pessoas que nascem em países muito pobres, que passam por situações muito difíceis. Então eu não consigo enxergar onde estaria a justiça de Deus se a gente tivesse uma única oportunidade na vida, entendeu? Se todos são tão diferentes. Porque ninguém recebe as mesmas condições iguaizinhas, né? A gente vê, é nítido que cada um, por alguma razão, recebe condições diferentes, né? Então, assim, pra mim, a justiça de Deus só faz sentido realmente se eu acreditar que eu vou ter diversas oportunidades de vivenciar coisas diferentes ao longo da minha jornada aí como espírito infinito que somos, né? Então, assim, pra mim Deus só faz sentido se for dessa forma. Se for de uma outra forma, por exemplo, vivi da forma que for, com as condições que eu recebi, e aí morri e acabou, pra mim é como se Deus daí talvez nem existisse, porque ele não seria justo, né? Eu penso dessa forma. Então, pra que eu acredite que Deus exista,
e que ele realmente seja justo, bondoso e soberano, como é o que a gente aprende, só faria sentido se for da forma como o Espiritismo me apresenta, né? E é isso, gente. Vim aqui hoje só mostrar aqui um chamego muito grande da minha vida, que, assim, enquanto eu tiver espaço pra guardar eles, a minha mãe, graças a Deus, tem bastante espaço aqui na casa dela, então, assim, sou bastante apegada a eles todos. Sempre cabe em alguma situação pra eu indicar pra alguém, diversas vezes também, eu mesma, quando eu tô precisando, eu venho aqui, faço meio que um uni do Unité e eu sempre pego o livro certo, sabe? Então, enquanto eu tiver espaço, eles vão continuar por aqui. Quem for da cidade e quiser um livro emprestado, só bater aqui, ó, que a gente marca o nome na listinha, porque são os 2 vezes, né, gente? Vai e volta, beleza? Então é isso, gente, ó. Um beijão e até os próximos vídeos.